Bom dia, turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar em matemática medidas de massa, ok? O que são as medidas de massa? As medidas de massa são tudo aquilo que nós podemos medir, quantificar, saber quanto que está pesando. E o que nós podemos usar para saber essa medida de massa? Aqui os instrumentos de medidas de massa, que é a balança. E aí nós temos 6 imagens de diferentes tipos de balanças que foram sendo utilizadas ao longo do tempo. E nós temos aquela balança de medir, de pesar carne no açougue. Nós temos aquela balança as duas últimas são as balanças de pesar, a última de pesar as pessoas, quando querem saber quantos quilos elas estão pesando. Nós temos a balança aqui, essa do meio e essa de baixo, que é a primeira de baixo, para saber a balança de equilíbrio, para saber qual dos dois é mais pesado, quem é mais pesado do que quem. Então, nas medidas de massa, elas são representadas por letras, né? Como nós já vimos em aulas anteriores, o kg é representado pelo quilograma, o Hg é a hectograma, o DAG é a decagrama, o G é a grama, o DG decigrama, o CG centigrama e o MG miligrama. A grama, que a gente observa que ela está mesmo no centro de vermelho, é a unidade principal da medida de massa. Como assim a unidade principal? É a grama, é o mais usado, a medida mais usada. Por exemplo, a gente vai no mercado e me dá 500 gramas de carne, né? Que é meio quilo de carne, 500 gramas. Ou então, um pacote de feijão na sua casa pesa quanto? Não, feijão não, 1 quilograma. Um café, 250 gramas. O macarrão, 250 gramas. E por aí vai. Aqui, a grama, que é o G, e o quilograma, HG. Quando necessitamos comprar carnes, verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, nós utilizamos as medidas de massa, como o grama e o quilograma, que é como eu já falei. O grama é a principal medida de massa existente. As medidas maiores são chamadas de múltiplos e as menores de submúltiplo. Que observando aqui nessa imagem anterior, ó, os múltiplos são as roxinhas, os submúltiplos são os amarelos, porque a miligrama foi dividido em 1000 partes. Já o quilograma, ele foi multiplicado por 1000. Aí aqui a gente observa o quê? 1 quilograma tem 1000 gramas e 1000 gramas tem 1 quilograma. 1 quilo, o quilo é a unidade de medida de massa. 1 quilo é o mesmo que 1000 gramas. Meio quilo é o mesmo que 500 gramas. 1/4 de quilo tem 250 gramas. 1/4 de quilo é que foi dividido para 4, tem 250 gramas. E 4/4 de quilo formam 1 quilo. Ah, sim, 1/4 forma 1 quilograma, tá? Nós vamos entender mais aqui na frente. Aqui, nós sabemos que 1 quilograma contém
2 meios quilogramas, porque meio mais meio vai dar 1 inteiro. 1 quilo, 1 quilograma, mais 500 gramas. 500 gramas é a metade de 1 quilo. Se eu adicionar mais 500 gramas, vai ficar quanto aí? Vai ficar 1.000 gramas. Então, se eu tenho 2 pacotes de... eu tenho 2 pacotes de bolacha. Cada pacote de bolacha são 500 gramas. Então, se eu tiver 2 pacotes de bolacha, eu vou ter 1.000 gramas ou 1 quilograma, porque 1.000 gramas é o mesmo que 1 quilograma, certo? Aqui nós temos pacote de café, vamos dizer que é o café. Um pacote de café de 250 gramas, certo? Se eu pegar esse pacote de café, eu tô com ele lá guardadinho na minha despensa. Eu ganhei um sacolão. E aí, nesse sacolão veio alguns pacotes de café. E eu vou acrescentar ao meu que eu já tenho lá. Tenho aí 250 gramas, eu já tenho um pacote. Eu ganhei mais um pacote de 250 gramas. Eu vou ficar com quanto? 500 gramas de café. 500 gramas de café, nós já observamos que 500 gramas é o mesmo que meio quilo de café. Aí, eu fui tirando e peguei mais 250 e guardei lá. Já tá dando quantas gramas aí? Tá dando 750. Por quê? 225 mais 225 mais 225. Nós temos aí 1/3 de quilo de café. Porque o quilo de café é dividido tá em 3. Se eu tiver lá, peguei o quarto pacotinho de 250 gramas e coloquei lá na minha despensa. Agora eu vou ficar com quanto, gente? Vamos lá? 250 mais os 750 que já estava lá. Eu vou ter meio. Eu vou ter 1.000 gramas, que é o mesmo que 1 quilograma. Vocês lembram lá que a gente tinha falado aqui anteriormente de o que, ó? Aqui anteriormente nós... vai demorar. Lá anteriormente nós falamos que 1/4 de quilo de café são 250 gramas. Vocês conseguiram entender por que 1/4? Porque foram divididos em 4 de 250. Quando eu tenho esses 4, aí vai dar o meu 1 quilograma. 1.000 gramas ou 1 quilograma, tudo bem? Então, sempre que tiver lá, numa alternativa, que tiver perguntando 1/4, 1/4 é cada um desses daqui, certo? Quando tiver lá, a gente tinha aqui, ó, os 3 que deu os 750, nós tínhamos 3. Não exatamente 3/4, como eu falei anteriormente, porque para ser 3/4 tinha que ser 1.000 gramas dividido para 3. Mas aqui no caso foi dividido para 4, que deu 250. Por que 250? Se nós tivesse 10 dividido para 4, vai dar